Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Clean, o podcast da Clean. Esse é um programa voltado para pais, mães, tios, avós e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e vou estar sempre conversando com um especialista sobre algum tema específico, trazendo um bate-papo leve, divertido e principalmente cheio de conteúdo para vocês. Não deixem de nos acompanhar no Spotify, nosso canal no YouTube e também acompanhar aí as novidades da Clean pelas nossas mídias sociais. Eu espero vocês! Pesquisas apontam que as crianças da nova geração buscam o bem-estar físico e emocional muito, mas muito mais do que nas nossas e nas gerações anteriores. Essas crianças de agora não têm problema de ir ao psicólogo, falar das emoções ou encontrar atividades que realmente façam com que elas se sintam bem. É maravilhoso, né? E foi pensando nisso que a Clean criou a sua coleção Primavera-Verão 2023-2024, que é a Bem Querer. Ela tem o intuito de representar a essência dessa nova geração, falando de conforto, bem-estar, emoções e energias positivas. E já que essa é a nova realidade que vivem as nossas crianças, a gente também pensou que esse é o momento de nós, pais e mães, aprendermos com essa geração, entender melhor sobre as formas de promover o bem-estar emocional dos pequenos desde os primeiros dias da infância e, é claro, aprender com eles. Quem ajuda a gente nessa missão hoje é a psicóloga infantil Débora Nunes. Muito bem-vinda, obrigada pela participação, Débora. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui e poder levar informação para os pais, né? E que assunto bacana que a gente vai falar Sim. hoje, né? Primeira coisa, eu quero saber como que a gente pode estimular as crianças a falarem das emoções, a explicarem e demonstrarem o que estão sentindo. Sim, bom, é ótimo, né, a gente ter esse olhar hoje em dia para as emoções das crianças, principalmente por conta da pandemia, né, tiveram vários sofrimentos aí. Então a gente pode seguir de algumas formas, né? Eu acredito que é muito importante a gente escutar a criança inicialmente. Às vezes os pais eles já querem direcionar. Você está sentindo isso? Ou fala alguma coisa, né? Ali tentando ajudar. Mas, na verdade, nem a criança consegue reconhecer e entender aquele sentimento ainda. É tudo muito novo para ela, né? Então, primeiro a gente escuta. A gente faz perguntas, deixa ela falar o que vier na mente dela, né? E aí depois que a gente vai tentando escutar, porque a gente percebe, né, os pais percebem através das mudanças do comportamento o que aquela criança está sentindo, se é raiva, se é medo. Aí depois, né, de entender aquilo, você vai nomear, apresentar as emoções para ela, que é o que a gente chama de psicoeducação das emoções, que a gente faz em terapia, né? Olha, isso aqui é a raiva, isso aqui é o medo, e aí fazer o rostinho, né, para ficar bem lúdico. Tem até um filme Divertidamente, não sei se você já escutou, nele, já gente, assistiu. que é maravilhoso. Aliás, só um parênteses aqui, vou te cortar rapidinho, porque, gente, quem não assistiu Divertidamente, precisa assistir. É incrível, é um filme, assim, não é pra criança, primeiro, né? Ajuda, não né? É pra criança, é um filme incrível e que a gente aprende... Bom, eu chorei horrores, mas, assim, é muito, muito importante e é muito bom, porque justamente ele dá a figura, né? Ele nomeia e coloca em forma de figura, né? Essas emoções todas que a gente também tem dificuldade de lidar, né? Isso porque nós não tivemos esse estímulo, né? Essa escuta nossa, o que é isso? O que será que é raiva? Então, nós temos dificuldade de identificar, imagina a criança. A gente vai apresentando, é a raiva, é o medo, e ela nomeia aquilo. Estou com raiva, não gostei, estou com medo disso. E aí, então, depois ela vai compreendendo e depois a gente vai ajudando ela colocar essa emoção de uma forma mais positiva, né? Não de qualquer jeito. Mas é primeiro ensinar, explicar e deixar ela falar mesmo. Colocar pra fora aquilo que ela sente. Até aí tudo bem, né? Agora sim, e quando os pais têm essa enorme dificuldade de expor o que sentem, falar sobre os sentimentos. Eu vejo muitas situações em que pai e mãe, às vezes a mãe tem esse olhar, né, de ser mais carinhosa, de tentar entender. O pai teve uma criação mais rígida, não fala de emoções. Então, assim, ele não teve aquele exemplo que nem você acabou de falar. Então, assim, como fazer uma coisa que você não foi acostumado a fazer? Bom, primeiro, né, o que a gente fala lá na terapia, 50% a minha parte, 50% a parte da família. Sim. Precisa ter uma abertura para o novo, para isso, né? A gente já não educa as crianças como nós somos educados. Então, precisa mesmo estar
pegando informações, querer aprender sobre isso, né? A gente tem muito conhecimento. Na própria terapia é um lugar para isso, né? Eu também trabalho ensinando os pais a lidar com as emoções também. Então, se eles tiverem essa abertura, buscar, compreender, entender aos poucos, né? E falando isso, ajuda bastante. Eu acho que os pais, eles precisam ser vulneráveis às vezes. Olha, eu também sinto raiva. Olha, eu também sinto medo. Porque às vezes a criança fala, poxa, só eu sinto raiva, né? Como se a raiva dele não fosse aceita, mas a da mãe, quando ela tá brava, é aceita. Sim. Então, conversar sobre isso. Todo mundo sente raiva. Sentir raiva é normal. Não tem problema sentir as emoções, né? O problema é o que a gente faz com elas, que aí a gente vai ensinando ao longo do tempo. Então, sejam vulneráveis, falem mesmo sobre o que vocês sentem e o quanto isso é importante você poder falar isso para o seu filho, né? E ele lá na frente ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente. E para isso você acha que vale sentar, conversar, de repente reunir pai, mãe ou as pessoas que são responsáveis por aquela criança? De repente a criança é criada por avós, por tios, por padrinhos, por padrastos, madrastas. Vale fazer uma reunião ali, sentar todo mundo, conversar todo mundo? Para que todos falam a mesma língua, né? Falem a mesma língua. Olha, será ótimo, né? Todos ali engajados em escutar, em dar vazão às emoções. Mas é muito difícil isso na prática, viu? Que eu vejo. Justamente por isso, é uma chavinha que tem que ser mudada aqui, né? Por exemplo, os avós. Imagina, emoção, não, deixa pra lá, né? Então a gente vai, sim, orientando, ajudando. Mas se eles não fizerem, faça os pais. Faça vocês, né? Os pais são referência para a criança de padrão de comportamento, de tudo. Então, se vocês fazem dentro de casa, hoje a escola, muitas escolas já fazem isso, já tem essa abertura também, você já está prevenindo muitas coisas, você já está ajudando a sua criança emocionalmente também. Então, você falou algumas estratégias. Que outras estratégias a gente pode ter para entender e validar os sentimentos daquela criança em determinados momentos? Porque assim, vamos combinar, né? Que a criança tá ali fazendo birra, se jogando no chão, chorando, esperneando. É no shopping, é no mercado. É muito difícil a gente controlar, né? Eu me peguei já em muitas situações de pensar, pera, eu sou adulta, eu não posso, porque a minha vontade era fazer a mesma coisa, né? A gente passa por muitas situações do dia a dia que a gente também tem vontade de se jogar no chão e espernear, mas não podemos, infelizmente. Então, assim, qual a estratégia pra gente entender que, por mais que a gente tenha a mesma vontade, a gente não pode fazer aquilo, a gente tem que mostrar pra criança que aquilo não é legal. Ótima pergunta, né? Sobre birras, então, né? Exatamente. E assim, existem sim algumas estratégias, mas no final das contas também é um serzinho ali único, né? Não existe um padrão que vai sempre funcionar. Eu sempre falo para os pais, muita resiliência e vai trocando de estratégias, né? Para vocês conseguirem manusear. Uma coisa muito importante que tem a ver com o que a gente está falando, que é o acolhimento, né, Patrícia? Mas o acolhimento, ele não é dizer sim, ele é acolher. É diferente. Então, o que é o acolhimento? O acolhimento é mais ou menos o que a gente está falando. Identificar o que a criança está sentindo, ela queria ali um produto, ela tá ali no shopping, queria eu quero, tá? Às vezes tá ansiosa ou já tá começando a ficar com raiva, brava. Então, identificar o que ela tá sentindo, aceitar o que ela está sentindo, porque a aceitação é muito importante para ela mesmo e para os pais, né? Que é o que a gente comentou, tudo bem sentir raiva, eu sei que você quer, eu sei que você está ficando ansiosa para a festinha que vai acontecer. Validar aquele sentimento, Isso, né? Validar, aceitar. Mas, aí a gente vem no mas, né? Mas, filha ou filho, infelizmente, a gente fez um combinado. É só um presente hoje. Hoje é só o sorvete. Ou hoje, ou você vai ter que esperar um pouco e... Que é o que a gente fala do direcionar, né? Tô pegando 2 exemplos aqui. Então, da birra lá no shopping, mas também de uma ansiedade. Então, tira o seu pensamento lá do dia do aniversário. Vamos pensar aqui no hoje, no que você tem de hoje legal para fazer. Um dia de cada vez. Aí amanhã, um dia de cada vez. O que você tem de legal hoje? Suas atividades hoje. Que é o direcionar. Então, nem sempre, né, Patrícia? Porque a criança faz a birra ali. O que é birra, né? É uma manifestação do sentimento... Exagerada. Exagerada, né? Tem birras bem intensas mesmo.
mas ela tá sentindo algo ali que nem ela mesma entende muito bem, ou ela quer muito, enfim, né? Tá experimentando a vida, os desejos, e ela não sabe administrar aquilo por conta de um desenvolvimento cerebral ainda que não está pronto. Não é de propósito, né? Eu até falo sobre a diferença de birra, consciente e inconsciente. Tá. Porque tem lá após os 5 anos, aí tem um desenvolvimento importante no cérebro, que a criança já consegue aquela parte, né, do raciocínio lógico, do pensamento, do planejamento, que aí ela já consegue se conter. Se ela não tá se contendo, tá fazendo aquela birra enorme, é porque ela tá fazendo de propósito, muitas vezes. Que interessante. Então, assim, até a birrinha, até uns 4, 5 anos ainda dá pra esperado. engolir. É isso, né? É a paciência do dia a dia. Olha, que Depois, interessante. Depois, aí, né, depende da família, do manejo. Às vezes, os pais são mais permissivos, ele já percebeu e sabe que chorar funciona, aí chora. E dá pra perceber. É uma coisa diferente, assim, né? Porque ele já tem um pensamento crítico sobre. Ele sabe o que ele está fazendo, ele tem consciência daquilo. Exatamente. Né? Então, tem essa diferença. Agora, aquela birra intensa, a gente não pode. Fica quieto, né? A gente, muito o que você falou, né? Respirar fundo. Muito fundo. Né? Respirar fundo. Peraí, eu sou adulta. Tá, filha, tô percebendo que você tá com raiva, a gente vai fazendo todo aquele processo. E claro, a gente vai errar nesse processo, porque é um treino, né, Patrícia? Tudo bem quando errar, quando você também não suportar. Pede desculpa depois, mas o interessante é isso, você se regular primeiro e tentar regular ela, né? E no final direcionar para um não. Ou até distrair funciona muito também. Aquela coisa legal passando, aquele... Tirar o foco daquele problema. E esse brinquedo que tá na sua mão, que legal, vamos brincar agora? Então, tirar o foco do problema também funciona bem. Então, isso que você falou, eu acho que é um problema que muitos pais passam, né? Que é aquela linha tênue entre ser permissivo demais e ser exigente demais ou rígido demais, né? Como que a gente consegue chegar num meio termo ali de, nem tudo pode, mas também, assim, não é, né? Dá para fazer uma coisa ou outra. Como é que a gente consegue chegar num meio termo? Eu gosto muito da ideia de fazer combinados, né? Combinados de regras, assim. Por exemplo, antes de sair de casa, trabalhar com uma prevenção. Olha, hoje a gente vai em tal lugar, hoje não é dia de comprar nada, tudo bem, combinado. Pode ser que ali ela peça ainda, mas pode ser que não, porque foi feito um combinado, né? Então, essa ideia do combinado é bem importante. E assim, é o que a disciplina traz um pouco, né? Disciplina positiva, da gentileza e da firmeza. É aquilo, a gente acolhe a emoção. A gente acolhe porque a criança ainda sozinha não se regula. Ela quer aquilo. Ela quer muito. Para ela, aquela é a vida dela, a experiência. Nossa, o shopping, meu Deus, né? Então, para a criança é tudo muito mais intenso mesmo. E tem a personalidade, né, de um para o outro também. De ser mais insistente. Então, a gente ajuda ela a se regular, se acalmar, ser compreendida, entender. Se você pode dar aquilo, dê. Né, incentive. Se você não pode, então acho que o critério vem muito dos pais mesmo. Se você não pode, você vai ser firme no não. Você acolheu, você regulou, tudo bem, ela continuou chorando, mas aí já é um choro porque ela se desregulou, né? Mas você acolheu, você escutou, né? E ela continuou chorando, não é porque ela tá chorando que você ainda precisa dar, sendo que não pode dar. Né? Também não pode voltar atrás, não né? Porque pode. Isso é muito difícil. Eu já passei por isso tantas vezes, Débora. Porque assim, às vezes a gente fica naquele desespero. Você já falou que não, mas a criança tá lá, continuou chorando. Tá bom, então pega. Aí você... como é que fica a cabecinha da criança, né? Você acabou não ensinando nada, né? Você ensinou que se ela chorar mais alto, ela vai conseguir. Então, assim, eu já me peguei cometendo esse erro muitas e muitas vezes. Uma coisa que eu falo é assim, não é só a firmeza, gentileza, muito bem, firmeza, mas é ser persistente na firmeza. Eu falo assim, né, às vezes, seja mais teimoso que a criança. Olha que seja mais teimoso que a criança, né? Não teimoso de ser ali agressivo, não, porque temos que tentar manter a calma. Mas não posso, filho. Ponto. Não posso. E eu te entendo, mas não posso. E aí... muitas vezes eles já entendem que não vai dar certo e para. Mas vamos num extremo, né? Começa a se jogar e tudo mais.
pega a sua criança, coloca ela num cantinho, fala, eu vou ficar aqui até você se acalmar, mas eu não posso te dar. Hoje não é dia. Porque aí entra a parte da frustração, que é muito importante também. A frustração amadurece a criança. Então, eu percebo que os pais, às vezes, sentem culpa de ser firme, de continuar a firmeza. Não, ele também precisa disso. Isso também é educar saudável. Então, mede ali, se dá para entregar, dê. Se não dá, não dá. E ponto. Lide com isso. E vamos lidar juntos com isso. Vamos você lidar não vai... juntos com isso. Porque é diferente você falar, não, para, não sei o quê, né? E deixa sozinho. Outra coisa é você falar, eu sei que você quer muito, não, você não vai ter isso, porque a gente já combinou, mas você não tá conseguindo se acalmar, eu vou ficar aqui do seu lado até você se acalmar. Então, ela sabe que o sentimento... Vamos colocar isso lá na vida adulta. Uma tragédia aconteceu, né? Algo difícil, muito difícil, a gente tá ali chorando, triste, mas a gente sabe que tem um colo de alguém, a gente sabe que a gente pode ir lá procurar alguém, a gente pode conversar com alguém, porque a emoção... A tristeza tá aqui. Ela demora um pouco para passar às vezes. Mas eu sei que vai passar, porque passa. E eu sei que eu posso contar com alguém. E a frustração é a mesma coisa, né? Porque, assim, na vida adulta, a gente Uma tem que lidar com a frustração o tempo inteiro, né? De N maneiras. De várias formas. Então, a gente vai ali, às vezes, entrar no fundo do poço. Poxa, que tristeza e tudo mais. Mas a gente vai ressignificar, vai procurar uma ajuda, vai caminhar. A gente vai ter força mental para isso, né? Agora, se a gente dá tudo, será que lá na frente ela vai conseguir lidar com isso? Ainda mais assim, né? Que logo depois vem a adolescência, né? Que é um período tão difícil também, tão complicado, né? Sim. Agora, Débora, você falou uma coisa muito interessante sobre esse processo chegar na vida adulta. Quais os riscos, né? O que isso acarreta, essa questão de não lidar com as emoções na infância? O que acontece na adolescência e até na vida adulta? Porque o reflexo chega até na vida adulta, né? O que essa falta de habilidade em lidar com as emoções pode acarretar também na vida adulta? Sim, isso é um espelho muito da geração passada, né? Então, se a gente vê, por exemplo, não sabe nomear a emoção, não sabe o que é raiva, não sabe quantificar, porque a gente ensina também, né? Lá no consultório eu ensino. Isso aqui, o que te deixa com muita raiva? Ai, um amiguinho me bater. Não, ok, faz sentido, né? Bater, muita raiva, ou sua mãe, né? Te bater. Mas, não ter o meu leite e te deixa com muita raiva, uma coisa discrepante. Falei, não. Não é pra isso. Então, não é por aí. Então, vamos medir, vamos entender. Tem o pouquinho, tem o pouco, tem o médio e tem o muito. Então, aí eles vão entendendo que nem tudo precisa chorar tanto, né? E tudo mais. Então, olha só que riquíssimo isso. Isso vai modelando o comportamento da criança com frustrações de acordo com aquilo que é necessário. Né? Isso é uma coisa simples que os pais também podem fazer em casa. Com certeza, né? Não sim. só no consultório. Sim. Né? É uma estratégia excelente. Aliás, eu vou aplicar isso aí. Aplica, Patrícia. De tentar quantificar, né? E mensurar aquele sentimento. O quanto você está triste com isso, né? O quanto de raiva isso te causou. Para ela poder entender realmente, né? Entender o que não faz sentido e o que realmente tem motivo para fazer. Dá para fazer isso em casa, então, Débora? Isso dá. A gente tenta pegar o divertidamente novamente, as figurinhas. Eu uso um termômetro. Aí o pouco mede muito, e aí você vai ensinando. E é legal fazendo perguntas. Você acha que só porque eu não te dei o leite na hora precisa gritar tanto? Você realmente acha? E faz a criança pensar, né? Acho que não, né? Exatamente. É uma raiva, mas não precisa ser tanta raiva. É uma ansiedade, mas não precisa ser tanta. E aí isso vai regulando. E o que a gente vê hoje na vida adulta, né? Em alguns adultos? Acontece qualquer coisinha, já sai gritando, surtando, né? Tratando mal as pessoas, que é muito desproporcional àquilo. Então, a pessoa não tem inteligência emocional nenhuma, não consegue não tem medidas definidas, né? Não tem as medidas definidas. Não consegue conversar. Né? Porque a gente fala pra criança, você não acha que isso só dá pra você falar, poxa, mãe, tá demorando o meu leite, né? Você não acha que isso dá? Aí a criança pensa, sim. Então, aí o adulto, não, ele não quer conversar, ele já grita, né? Então, é uma falta de autoconhecimento. E aí isso acarreta várias relações tóxicas, por exemplo, né?
onde é muita coisa desproporcional, impaciência, falta de empatia, né? Não pensa no outro. Tantos transtornos mentais também, se a gente pensar na tristeza, né? Qualquer coisinha já machuca demais também, né? Claro que cada um sente de um jeito, mas a pessoa precisa refletir sobre aquilo. Gente, será que isso que o meu colega de trabalho falou foi pra mim mesmo? Será que ele queria me magoar? Ou será que ele tá num dia ruim? Isso é empatia. Pensar no outro também, né? Que é o que a gente vai ensinando também em terapia. Então, nossa, tantos problemas podem ser evitados de relacionamentos sociais se a pessoa tem esse autoconhecimento emocional. E aí uma coisa importante que eu acho é acender o alerta, né? A gente fala muito aqui no PodClean de quando acender a luzinha vermelha, quando aquilo precisa ser encaminhado para um profissional, a pessoa precisa buscar ajuda. Então, assim, em que momento uma birra ou um sentimento exagerado, que nem você falou, uma raiva excessiva, uma tristeza excessiva, alguma coisa, ela precisa realmente ser olhada pela visão, né, por um profissional ali, pela visão de um profissional e não só dos pais ou dos educadores? Ótima pergunta. A criança, como a gente vem falando, ela não consegue falar facilmente daquilo que está deixando ela triste, né? Então, ela muda o comportamento. É um comportamento atípico. Então, ela tá ali todos os dias fazendo a mesma coisa. Você já sabe se ela faz muita birra ou não, né? E, de repente, ela muda. Ela começa a ficar muito nervosa por qualquer coisa, ou mais tristinha, e ela era falante. Então, qualquer mudança, a gente coloca, assim, uns 3 meses, né? Para você avaliar, porque às vezes aconteceu uma coisa também, né? Uma perda, uma morte, um luto esperado. Alguma coisa na escola, então, né, averiguar se aconteceu algo. Mas se você não identificou que aconteceu nada significativo, e essa criança está persistindo em mudança de um comportamento, mesmo que, ela só está mais quietinha, mas vou deixar. Não, vamos investigar, né? E ela mudou esse comportamento e não tá legal, já busca uma orientação profissional, já busca psicoterapia, porque a terapia trabalha com prevenção também, não precisa, né, desenvolver o transtorno emocional ainda. Vamos trabalhar com a prevenção, às vezes aconteceu algo que ela não está sabendo administrar, e ali, com o manejo, com a criança, com a família, você descobre, identifica e pronto. Às vezes pode ser uma coisa simples, né, que a terapia já ajuda. Então, quanto antes, melhor. Terapia é prevenção. Tanto para a criança quanto para os pais, né? Quanto para os pais. Tô percebendo uma dificuldade aqui. Mas você sabe que eu vejo muito isso, Patrícia, hoje em dia, assim. Tá bacana a procura por pais, assim, né? Às vezes os pais estão mais inseguros, pais de primeira viagem, acontece muito. E aí, nossa, Débora, eu não sei o que fazer com a birra. Ai, ele tá mais irritado, eu não sei, eu não quero bater, né? Eu não quero gritar. O que eu faço? Então, os pais estão procurando, desde muito cedo, né? Ajuda. Isso é muito bacana para o vínculo dos dois, para a troca dos dois, né? E para o que isso vai gerar de bom no relacionamento familiar no futuro. Que legal. Débora, já que você está falando disso, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho e até como as pessoas podem te procurar, porque, assim, uma psicóloga infantil não tem tantas, assim, não, né? Então, assim, fala um pouquinho como é que as pessoas podem procurar ajuda. Você tem mídias sociais? Tenho. Eu tenho alguns trabalhos, né? Então, eu atendo em São José do Rio Preto. Já faz aí há mais de 4 anos que eu estou atendendo, sou especialista na infância. Tem as minhas redes sociais, Débora, com H no final, S Nunes, psi infantil. Lá tem muito conteúdo sobre birras, né? Eu amo esse universo, ajudar pais. Eu também tenho curso para pais, tenho um e-book lá para pais. E tem muito conteúdo por lá, onde pode estar ajudando vocês. Muito obrigada, com certeza. Vale a visita. Vamos dar uma olhadinha aí nas mídias sociais da Débora. Precisando também, é só entrar em contato, né? Sim, só entrar em contato. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E a gente aqui da Clean e do PodClean vai continuar sempre buscando aí o bem-estar emocional e físico das nossas crianças, das nossas preciosidades. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio do PodClean. A gente volta a se encontrar numa próxima. Um grande abraço e até lá!